Olá, eu tinha 7 anos quando comecei a ver aquela besta na janela da sala. Era sempre durante a quaresma, sempre na mesma época do ano, quando a minha mãe começava a falar sobre jejum e penitência, quando as ruas ficavam vazias por causa das procissões. Foi numa quarta-feira de cinzas que aconteceu pela primeira vez. Eu estava vendo televisão depois do jantar quando senti que alguém me observava. Eu virei o rosto devagar e lá estava ele, na janela que dava para a rua, grudado na madeira, com aqueles olhos enormes e arregalados me encarando. A boca estava aberta, babando tanto que a saliva escorria pela janela e formava poças no peitoril. Eu gritei tanto que a minha mãe veio correndo da cozinha, mas quando ela olhou para a janela, não tinha nada. Me pegou no colo, disse que eu tinha tido um pesadelo acordado, essas coisas que criança inventa. Meu pai riu e falou que eu assistia muito à televisão à noite. Na noite seguinte, lá estava ele de novo. Os olhos eram tão grandes que ocupavam quase metade do rosto, vermelhos sem piscar nunca. Dessa vez eu não gritei. Fiquei paralisado, olhando para aquela coisa que me olhava de volta. Tentei chamar minha mãe sem tirar os olhos da janela, mas quando ela chegou, a criatura sumiu de novo. A minha mãe começou a ficar preocupada e disse que ia me levar no médico se eu continuasse com essas visões. Por 3 semanas seguidas, todas as noites, ele aparecia, sempre no mesmo horário, entre 8h30 a umas 11 horas da noite. Sempre na janela da casa, babando e me encarando. Eu parei de sentar no sofá que ficava de frente para aquela janela. Comecei a ver televisão no chão, encostado na parede oposta, mas mesmo assim eu conseguia ver a sombra dele refletida na tela. A primeira vez que tentei desenhar o que via, a minha mãe ficou assustada. O meu desenho mostrava um monstro deformado com olhos desproporcionalmente grandes e uma boca aberta. Ela guardou o papel em uma gaveta e disse que eu não devia mais pensar nessas coisas. Meus pais me levaram no pediatra. O médico examinou a minha cabeça, perguntou se eu tinha batido, se estava comendo direito, se estava com algum problema na escola. Falou que criança dessa idade tem muita imaginação e que provavelmente eu tinha visto algum filme que me impressionou. Receitou um calmante natural e disse para os meus pais não ligarem muito. Mas eu sabia que aquilo não era imaginação. A baba na janela era real. Eu sentia aquele cheiro azedo que vinha de fora quando a criatura estava lá. Um cheiro de comida estragada, misturado com suor velho. E tinha também o barulho da respiração pesada, como se ela tivesse corrido muito para chegar até ali. Durante o dia, eu ficava observando da janela. Eu ficava procurando rastros de saliva, marcas de dedo, qualquer coisa que provasse que alguém realmente tinha estado ali. Às vezes encontrava umas manchas no batente que poderiam ser baba ressecada, mas a minha mãe sempre limpava tudo e dizia que era só sujeira da chuva. No final da quaresma, quando as visões pararam, eu achei que tinha sido curado, que talvez realmente fosse coisa da minha cabeça e que tinha passado. Passei o ano inteiro sem ver nada, sem sentir medo da janela da sala. Até pensei que tinha esquecido. Mas no ano seguinte, na quarta-feira de quaresma, ele voltou. Dessa vez estava diferente, mais magro e mais peludo. Os olhos continuavam enormes, mas agora tinham uma cor amarelada, como se fosse doente. Ele não ficava só parado me olhando. Começou a arranhar a janela com as unhas compridas, fazendo um barulho horrível que rangia nos meus ouvidos. Eu tinha 8 anos e já não chorava mais quando via ele. Eu tinha aprendido a conviver com aquilo. Sabia que ele só aparecia durante a quaresma, então me preparava mentalmente. Contava os dias no calendário até a Páscoa chegar e ele desaparecer de novo. Eu comecei a criar uma rotina de proteção. Fechava todas as janelas da casa, todas as cortinas quando escurecia. Pedia para minha mãe me deixar dormir no quarto dos meus pais durante a quaresma.
Evitava ficar sozinho na sala depois das 7 horas da noite. Mas nesse segundo ano, aconteceu uma coisa que confirmou que não era a minha imaginação. A minha prima Luciana, que tinha 12 anos na época, veio passar uma semana lá em casa. Era uma quinta-feira à noite. Faltavam poucos dias para acabar a quaresma. Estávamos os dois assistindo um filme quando ela parou de repente e perguntou o que era aquilo na janela. O meu coração disparou. Eu olhei e lá estava ele, no lugar de onde sempre ficava, me encarando. Mas dessa vez a Luciana também estava vendo. Ela ficou branca, começou a tremer, perguntou se eu sempre via aquilo, se sabia o que era. Falei que sim, que aparecia todo ano durante a quaresma, mas que ninguém acreditava em mim. Luciana disse que nunca tinha visto nada parecido, que parecia um homem deformado com cara de bicho. A descrição que ela fazia foi exatamente igual à minha. Falou dos olhos amarelos e enormes, do jeito que a criatura ficava me encarando. Disse que dava para ver que usava roupas rasgadas, mas que o rosto estava completamente deformado. Parecia muito com um lobisomem. Quando os meus pais chegaram da rua e encontraram nós, escondidos atrás do sofá, chorando, eles finalmente levaram a sério a minha história. Luciana confirmou tudo o que eu falava há 2 anos. Disse que viu a criatura, descreveu exatamente como ela era, falou dos olhos e do barulho que fazia nas janelas. Meu pai ficou nervoso. Disse que ia vigiar a casa à noite, que se alguém estava assustando as crianças, ia dar parte na polícia. Mas durante toda aquela semana que Luciana ficou conosco, a criatura não apareceu mais, como se soubesse que tinha sido descoberta. Foi só depois que minha prima foi embora que ele voltou, na última semana da quaresma, mais feio e mais assustador do que nunca. Agora, ele batia na janela com a palma da mão. Os meus pais pensavam que era eu. Ele deixou marcas de saliva e sujeira no local. Os olhos tinham ficado completamente amarelos, como se fossem de um gato, e como brilhavam no escuro. Nessa época, eu já tinha 9 anos e comecei a prestar mais atenção nos detalhes. Tinha pelos compridos e desgrenhados. Não era só um monstro, era alguém que talvez eu conhecesse transformado naquele monstro. Foi quando comecei a sair de casa durante o dia e andar pelo bairro, tentando descobrir quem poderia ser. Procurava alguém com o mesmo tamanho ou algumas características que combinassem, mas não conhecia ninguém e não conseguia identificar ninguém. O bairro onde morávamos era pequeno. Todo mundo se conhecia. Nenhum deles usava camisa branca e calças escuras durante o dia. Até que no terceiro ano, quando eu tinha 10 anos, aconteceu algo que mudou tudo. Eu estava na padaria com a minha mãe comprando pão para o café da manhã, quando Dona Célia, que morava 3 casas depois da nossa, chegou nervosa falando alto com o padeiro. Disse que a filha dela, a Patrícia, estava tendo pesadelos horríveis durante a quaresma. A filha dela falava de um lobisomem feio que ficava olhando pela janela do quarto dela e fazendo caretas. A minha mãe parou de escolher os pães e prestou atenção naquela conversa. Dona Célia continuou falando que a filha descrevia a mesma coisa todas as noites. Um ser com olhos enormes, que babava muito e ficava grudado na janela, que só aparecia durante a quaresma e que nunca ninguém mais via. Foi aí que minha mãe se meteu na conversa, falou que eu tinha o mesmo problema há 3 anos. Sempre na mesma época. A Dona Célia ficou surpresa, disse que não sabia que outras crianças também viam. O padeiro Seu Joaquim falou que tinha ouvido outros comentários, pessoas falando da mesma coisa. Seu Joaquim contou que a Dona Lourdes, que morava na rua de trás, tinha comentado que o filho dela, o Pedro, também estava com medo de dormir sozinho durante a quaresma, que ele falava que alguém ou bicho muito feio ficava espiando ele pela janela do quarto, e que Dona Rosa da esquina tinha dito que a neta dela estava com os mesmos sintomas. Quando saímos da padaria, a minha mãe estava diferente, mais preocupada, mas também mais determinada. Disse que ia conversar com os outros vizinhos para descobrir
quantas pessoas estavam passando pelo mesmo problema. Em uma semana, ela descobriu que pelo menos 6 famílias do bairro tinham relatado a mesma coisa. Sempre durante a quaresma, sempre um homem ou cachorro deformado nas janelas. Todas as descrições eram iguais. Um ser com pelos desgrenhados, olhos amarelos e desproporcionais e uma baba escura que escorria da boca. Parecia uma mistura de homem com um cachorro. Os pais se reuniram na casa de Dona Célia para discutir o problema. Meu pai foi também. Quando voltou, ele estava mais sério e falou que tinha decidido a fazer uma espécie de vigilância no bairro durante as noites da quaresma. Que iam descobrir quem era ou quem estava aterrorizando as crianças. A primeira tentativa de vigilância foi na casa de Dona Célia. 3 pais ficaram escondidos no quintal só observando as janelas, esperando a criatura aparecer. Mas nada aconteceu. A Patrícia dormiu a noite toda sem sequer ser incomodada. Na segunda tentativa, os pais se espalharam por diferentes casas. Cada um vigiou uma família diferente, mas novamente nada aconteceu. Era como se a criatura já soubesse que estava sendo procurada. Foi Dona Marlene, que trabalhava no posto de saúde e conhecia todo mundo no bairro, quem trouxe a primeira pista real. Ela contou para minha mãe que tinha reparado em uma coincidência estranha. Todo ano, durante a quaresma, seu Osvaldo, dono do bar da esquina, desaparecia por algumas semanas. Dizia que ia visitar a família no interior, mas nunca ninguém tinha certeza. O bar ficava fechado, ele sumia e só voltava depois da Páscoa. A minha mãe ficou intrigada com essa informação. Seu Osvaldo era um homem reservado e sempre foi meio isolado do resto do bairro. Usava sempre camisa branca e calça escura. Morava sozinho em um quartinho atrás do bar. Para falar a verdade, ninguém nunca suspeitou dele, porque ele sempre foi quieto. Vendia suas bebidas e nada demais. Dona Marlene também comentou que seu Osvaldo tinha uns hábitos estranhos. Durante o resto do ano, ele era uma pessoa normal, conversava com os clientes e vendia suas bebidas, e fechava o bar sempre no horário certo. Mas na semana que antecedia a quaresma, ele ficava mais agitado, falava sozinho às vezes, era visto caminhando pelas ruas durante a madrugada. Naquela noite, a minha mãe contou tudo para o meu pai. Meu pai dizia que não podia acusar o homem sem provas, que podia ser só coincidência. Minha mãe insistia que tinha que investigar. Foi decidido que meu pai ia conversar com os outros pais sobre aquela suspeita, que iam tentar descobrir mais sobre os hábitos do seu Osvaldo, sobre os lugares que ele frequentava, sobre a família do interior que ele dizia visitar. Seu Roberto, pai da Francisca, decidiu fazer uma investigação por conta própria. Foi até o bar durante a tarde e puxou conversa com seu Osvaldo. Perguntou sobre a família no interior, sobre a cidade onde ele nasceu, sobre os parentes que visitava durante a madrugada. Seu Osvaldo ficou nervoso com as perguntas, gaguejou algumas respostas vagas, disse que a família morava muito longe, que era difícil manter contato. Quando o seu Roberto insistiu, perguntando qual era o nome da cidade, seu Osvaldo disse que tinha que atender outros clientes e se afastou, mas não precisaram investigar muito. 2 noites depois, seu Roberto conseguiu ver a criatura na janela da filha dele. Aquele lobisomem apareceu exatamente no horário de sempre. Os pais se reuniram na casa de seu Roberto para ouvir o relato. Todos ficaram chocados ao ouvir que realmente havia um lobisomem rondando o nosso bairro. Agora tinham prova do que ele estava fazendo, mas ainda não sabiam como confrontá-lo. Alguns pais queriam ir direto à polícia, mas outros achavam que devia falar primeiro com seu Osvaldo para dar uma chance para ele se explicar. No final decidiram fazer um flagrante. Queriam ter certeza absoluta antes de tomar qualquer atitude. Organizaram uma espécie de operação. Os pais ficaram vigiando a casa de seu Roberto na noite seguinte, enquanto outros 2 ficavam de olho no bar e na casa de seu Osvaldo. Se ele saísse de casa durante a madrugada,
iam seguir ele sem ser visto. Foi assim que descobriram a verdade completa. Seu Osvaldo realmente não viajava para o interior durante a quaresma. Ele ficava no bairro, mas saía de casa só durante a madrugada. E caminhava pelas ruas como se conhecesse a rotina de cada família. Nas primeiras noites de vigilância, os pais conseguiram segui-lo sem ser vistos. Viram ele saindo de casa por volta da meia-noite, caminhando pelas ruas escuras com passos firmes. Depois entrou no mato e começou a se contorcer no chão até virar um lobisomem. Ele parou em frente à casa da dona Lourdes primeiro. Ficou alguns minutos observando as janelas, como se estivesse escolhendo qual delas espiar. Depois se aproximou da janela do quarto do Pedrinho, encostou o rosto na madeira e ficou ali babando e fazendo caretas. Os pais que estavam observando ficaram chocados com o que viram. Seu Osvaldo era uma besta, gemia abaixo, balançava o corpo de um lado para o outro e de vez em quando lambia os braços como um animal. Depois de uns 10 minutos, na casa da dona Lourdes, ele seguiu para a casa do seu Roberto. Repetiu o mesmo ritual. Ele ficava observando pelas janelas. Foi quando os pais decidiram se aproximar para confrontá-lo. Estavam armados com facões e paus. Seu Osvaldo, virado naquele bicho, saiu correndo, mas os vizinhos correram atrás. O perseguiram por vários metros, mas não o encontraram mais. Os moradores ficaram tão revoltados ao saber que Osvaldo virava lobisomem e estava assediando os vizinhos, que tocaram fogo no bar e quebraram tudo. Eu nunca mais vi a criatura na janela da minha sala, nem no quarto, nem em lugar nenhum. As outras pessoas do bairro também pararam de ter visões. A quaresma voltou a ser uma época normal, sem medos e sem pesadelos. Osvaldo nunca mais foi visto depois desse confronto. Ficou certo, todo mundo sabia que ele era um lobisomem. Mesmo assim, até hoje as pessoas ainda têm um pouco de medo e desconfiança da quaresma, pois elas sabem que a quaresma é um período em que essas criaturas aparecem. Muito obrigado, Bruno, e boa noite. Meu padrinho Júnior sempre foi um homem sério, trabalhador, desses que não inventam histórias. Conheci ele desde criança, obviamente porque ele foi o meu padrinho de batismo, e nunca vi ele contar mentiras ou exagerar nas coisas. Para falar a verdade, devido à sua religião, falar sobre o sobrenatural era um tabu. Por isso, quando ele me contou o que aconteceu com ele em 1983, em uma cidadezinha no interior de Minas Gerais, eu acreditei em cada palavra. Na época, Júnior tinha 20 anos e namorava com Madalena há 2 anos. Os dois eram evangélicos fervorosos. Frequentavam a igreja 3 vezes por semana sem falta. A família da Madalena morava na mesma rua que a do Júnior, só que do lado oposto. Era uma rua comprida de terra batida que cortava a cidade de ponta a ponta. Entre as duas casas havia umas 5 quadras de distância. O costume deles era sempre o mesmo. Depois do culto, Júnior caminhava com Madalena até a casa dela, se despediam no portão e ele voltava sozinho para casa. Mas naquela época, já no final do verão, as chuvas tinham deixado a rua principal toda esburacada e enlameada. Era quase impossível andar por ali sem afundar o pé na lama até o tornozelo. Foi aí que eles decidiram pegar um atalho. Do lado esquerdo da rua, bem no meio do caminho entre as duas casas, havia uma cerca de arame farpado que delimitava uma plantação de milho. A plantação era enorme, devia ter uns 2 hectares e cortava direto até a rua de trás, onde ficava a casa da Madalena. O milho estava alto naquela época, quase na altura da cabeça do Júnior, que não era baixo. O dono da plantação era um senhor conhecido na cidade que nunca se importava com o pessoal cortando o caminho pela propriedade dele durante o dia, desde que não se cortassem os milhos ou levassem para casa sem autorização. Tinha até uma trilha meio formada no meio do milharal
de tanto pessoal e a molecada passar por ali. Na primeira vez que usaram o atalho, foi meio que por curiosidade. A Madalena tinha reclamado que estava cansada de chegar em casa com o sapato todo sujo de barro, e Júnior sugeriu que tentassem passar pela plantação. Era uma noite de lua cheia, dava para enxergar bem o caminho no meio das fileiras de milho. O trajeto, que normalmente levava 15 minutos, andando pela rua, virou 5 minutos cortando pela plantação. Daquele dia em diante, sempre que chovia e a rua ficava intransitável, eles usavam o atalho. Fizeram isso umas 10 vezes sem problema nenhum. O milho fazia até um barulho gostoso quando o vento batia e balançava as folhas, e eles aproveitavam para conversar enquanto caminhavam pela trilha. Mas na noite de 23 de abril de 1983, meu padrinho conta que teve um encontro sobrenatural. Júnior lembra da data porque era aniversário de 2 anos de namoro deles. Tinham ido ao culto normalmente e depois do culto, Madalena ganhou uma bijuteria que Júnior tinha comprado para ela. Tinha chovido durante a tarde, então a rua estava do jeito que eles conheciam, intransitável. Quando chegaram na cerca da plantação, Júnior abriu o arame como sempre fazia para Madalena passar. Ela entrou primeiro, ele entrou depois e fechou a cerca. Começaram a caminhar pela trilha que já conheciam de cor. Foi quando estavam mais ou menos na metade do caminho que ouviram um choro abafado vindo de algum lugar à esquerda deles. Era claramente uma voz de uma mulher, um choro sofrido como o de quem estava com muita dor. A Madalena parou na hora e segurou o braço do Júnior. Ficaram os dois parados escutando. O choro continuava, sempre na mesma intensidade, sempre vindo da mesma direção. Júnior pensou que podia ser alguma mulher que tinha se machucado ou passado mal e estava perdida no milharal. Naquela época, não era comum mulher andar sozinha na rua à noite. Então, se alguém estava ali, devia estar em apuros. Júnior chamou perguntando se tinha alguém precisando de ajuda. Parecia que quem estava chorando tinha ouvido e estava tentando chamar a atenção deles. A Madalena estava com medo, dizia que era melhor eles irem embora, mas Júnior achou que não podia deixar uma mulher sozinha e possivelmente machucada no meio do milharal. Decidiu que iam dar uma olhada rápida, só para ver se conseguiam ajudar. Saíram da trilha principal e começaram a andar na direção do choro, abrindo caminho entre as fileiras de milho. As plantas estavam fechadas. Era difícil enxergar além de 2 metros de distância. Júnior ia na frente segurando a mão da Madalena, seguindo o som do choro que continuava constante. Andaram uns 50 metros adentro quando Júnior viu um espaço onde o milho não tinha crescido direito e dava para enxergar melhor. O choro vinha lá de dentro. Júnior fez sinal para Madalena ficar um pouco atrás e se aproximar devagar. Foi aí que ele viu agachado, bem no meio da clareira, uma coisa que Júnior até hoje não consegue descrever direito. A primeira coisa que chamou a atenção foi que aquilo estava chorando igual uma mulher, com a mesma entonação, o mesmo ritmo, mas quando Júnior viu melhor, percebeu que não era humano. Era uma criatura que tinha mais ou menos o tamanho de uma pessoa adulta, mas estava agachada de um jeito estranho, apoiada nas 4 patas. As patas traseiras pareciam de cavalo, com cascos e tudo, mas menores. As dianteiras também terminavam em cascos, mas eram um pouco mais finas, como se fossem braços. O que mais impressionava era a cabeça. Era uma cabeça de porco grande, com um focinho comprido e orelhas que ficavam se mexendo. Mas aquela cabeça chorava com uma voz perfeitamente humana, de mulher, com um choro triste e desesperado. Júnior ficou com muito medo e abalado com o que estava vendo. A criatura balançava a cabeça para cima e para baixo, enquanto chorava, como uma pessoa faz quando está muito aflita. Era uma cena perturbadora porque misturava algo claramente animal com um comportamento humano e também sobrenatural.
A Madalena, que estava a uns metros atrás, perguntou baixinho o que era. Júnior fez sinal para ela ficar quieta, mas o movimento dele deve ter chamado a atenção da criatura. Ela parou de chorar de uma hora para outra, levantou a cabeça de porco e olhou diretamente para Júnior. Então a coisa se levantou. Júnior pôde ver que aquilo tinha olhos meio humanos. Júnior viu que continuava com a aparência meio cavalo e meio porco, mas agora estava em uma posição vertical, como um ser humano. Aquela criatura que antes chorava, agora ria de deboche na frente deles. E começou a correr na direção deles. O movimento foi tão súbito que Júnior quase tropeçou tentando recuar. A criatura não fazia barulho de cavalo correndo, como seria de esperar pelas patas. Fazia um barulho abafado como se as patas fossem acolchoadas, mas vinha rápido. Parecia sons de uma pessoa correndo em duas pernas, como era de se esperar. Júnior gritou para Madalena sair correndo, e os dois dispararam de volta na direção da trilha principal. Júnior lembra que foi a corrida mais desesperada da vida deles. O milho estava fechado. Eles tinham que abrir caminho na força. As folhas cortavam o rosto e os braços, mas não podiam parar. Atrás deles, conseguiu ouvir a criatura abrindo caminho também. O barulho das plantas sendo pisoteadas e quebradas era alto, mas ela continuava correndo e rindo ao mesmo tempo. Júnior olhou para trás uma vez só e viu as plantas de milho se balançando violentamente e aquela coisa tentando alcançá-los. Conseguiram chegar na trilha principal e dispararam na direção da cerca. Júnior sabia que se eles conseguissem sair da plantação, estariam seguros na rua. Não sabia por que pensou isso, mas tinha certeza de que aquela coisa não sairia do milharal. Quando chegaram na cerca, Júnior abriu o arame desesperadamente para Madalena passar. Ela estava chorando de medo, mas conseguiu passar. Júnior passou logo em seguida e fechou a cerca rapidamente. Foi só quando estavam do outro lado que Júnior se deu conta de que não escutava mais o barulho da perseguição. Olhou para trás e viu que as plantas de milho estavam paradas, normais, como se nada tivesse acontecido. Os dois correram pela rua de terra até a casa da Madalena, sem olhar para trás uma única vez. Júnior acompanhou a Madalena até a porta de casa. Ela estava tremendo e não queria que ele fosse embora, mas Júnior não podia entrar na casa dela àquela hora. Os pais dela eram muito rígidos com essas coisas. Então, ele prometeu que no dia seguinte eles conversariam sobre o que aconteceu. Para voltar para casa, Júnior teve que dar uma volta completa pela rua principal, andando na lama. Foram quase 15 minutos de caminhada, mas ele não cogitou usar o atalho novamente. No dia seguinte, Júnior procurou Madalena para saber como ela estava. Ela disse que tinha passado a noite inteira acordada, pensando no que tinha visto. Conversaram muito sobre aquilo, tentando entender o que era, mas nenhum dos dois tinha uma explicação. A princípio pensaram em contar para alguém, mas sabiam que ninguém ia acreditar. O Júnior até pensou em falar para o pastor da igreja, mas imaginou que o pastor ia dizer que eles estavam inventando história ou que era coisa do demônio por estarem namorando. Nos dias que se seguiram, Júnior passou várias vezes na frente da plantação durante o dia. O milho estava normal, a trilha ainda estava lá, marcada no chão. Não havia nenhum sinal de que algo estranho tinha acontecido ali, exceto que pessoas passavam por ali, sem saber que ali havia uma criatura, mas que talvez só aparecia à noite. Alguns dias depois, Júnior encontrou o dono da plantação na rua. Pensou em perguntar se ele já tinha visto aquela criatura no milharal, mas na hora ele não conseguiu. Ficou com vergonha. O dono era um homem simples, trabalhador, e Júnior achou que ele ia pensar que estava com piadas. Passaram a usar a rua principal para ir e voltar da igreja, mesmo quando estava enlameada. A Madalena deixou bem claro que nunca mais queria passar por aquela plantação nem de dia. Júnior concordou, embora secretamente tivesse curiosidade de voltar lá
só para ver se encontrava aquela criatura novamente. Olha a loucura do cara. Mas conforme os dias foram passando, a curiosidade foi diminuindo e dando lugar ao medo. Júnior começou a ter pesadelos com aquela coisa de cabeça de porco chorando como uma mulher. Sonhava que ela saía do milharal e ia atrás dele na rua. Um mês depois do que aconteceu, Júnior passou de dia pela plantação e notou que o milho estava sendo colhido. O dono e mais alguns homens estavam cortando as plantas e carregando caminhões. Júnior ficou de longe observando, meio que esperando que eles encontrassem alguma coisa estranha no meio da plantação. Mas não aconteceu nada. A colheita seguiu normalmente e, em alguns dias, toda a plantação estava limpa. Restou apenas o terreno arado, pronto para o próximo plantio. Júnior achou que, com o milho cortado, se existisse alguma coisa morando naquela plantação, ela teria ido embora. Mas mesmo assim, nunca mais passou por ali à noite. 6 meses depois, o dono da plantação plantou milho novamente. Júnior acompanhou o crescimento da plantação de longe. Quando o milho ficou alto novamente, ele começou a ficar ansioso. Tinha medo de que aquela coisa voltasse junto com o milho. Durante algumas semanas, Júnior prestou atenção se ouvia algum barulho estranho vindo da plantação, quando passava por ali durante o dia. Meu avô, depois de alguns anos, me contou que existe uma lenda que os antigos contavam bem antes do Júnior nascer. Diziam que uma mulher maltratava demais a mãe, de todas as formas possíveis. Dizem que essa mulher, depois que morreu, foi amaldiçoada a viver como uma criatura medonha e ficaria vagando pela terra. Dizem que ela se escondia naquele milharal e o seu choro era devido a esse castigo que lhe foi imposto. Bem, Bruno, esse é o caso mal assombrado que meu padrinho me contou e que meu avô também confirmou. Fica a critério de vocês acreditarem ou não nesse relato que eu estou contando. Mas mesmo assim, Bruno, muito obrigado. Pode narrar tranquilo que os nomes estão trocados também. Olá, Bruno. Peço que você troque meu nome, pois até hoje eu ainda tenho receio de falar sobre o que eu vi. O que vou contar aconteceu há 8 anos, quando eu ainda morava em uma cidade no sul de Tocantins, uma cidade que prefiro também não mencionar o nome. Até hoje eu não consigo tirar da cabeça o que presenciei naquela noite. Era uma terça-feira comum. Meu irmão mais novo, o Augusto, tinha passado o dia comigo porque nossa mãe estava trabalhando até tarde. Por volta das 8 horas da noite, liguei para o pai dele avisando que ia deixar o garoto na casa dele. O Augusto tem outro pai, mas sempre fomos próximos, mesmo sendo só meio-irmãos. A casa do pai do Augusto ficava do outro lado do bairro, uns 20 minutos de caminhada. Como eu não tinha carro na época, sempre ia a pé mesmo. O bairro onde morávamos era tranquilo. Essas ruas residenciais com casas espaçadas e bastante mato entre elas. A iluminação não era das melhores, mas dava para andar sem problemas. Deixei o Augusto na casa do pai dele por volta das 9 horas da noite. Eles ficaram conversando na porta por uns 15 minutos, enquanto eu cumprimentei o homem. Depois disso, comecei a caminhada de volta para casa. Eu estava descendo a rua principal, ouvindo música no fone de ouvido quando algo me fez parar e olhar para cima. Não sei explicar direito o que me chamou a atenção. Talvez tenha sido um reflexo ou algum movimento no canto do olho. Eu tirei os fones de ouvido e olhei para cima. Eu vi um objeto enorme no céu que estava descendo rapidamente, na direção da área rural que ficava atrás do nosso bairro. O formato era comprido, como um ônibus, um pouquinho maior. A coisa não fazia barulho nenhum. Não tinha luzes piscando como um avião, só descia em silêncio, em uma trajetória que não parecia natural. A minha primeira reação foi pensar que fosse um avião com problemas, talvez fazendo pouso forçado. Mas a forma como descia era estranha demais, muito controlada e muito silenciosa.
O objeto sumiu atrás das árvores na direção do sítio do seu Bernardino, um lugar que eu conhecia bem porque eu costumava comprar ovos lá quando eu era mais novo. O sítio ficava em uma área mais ou menos afastada, cercada por mata densa e com apenas uma estrada de terra batida para chegar lá. Fiquei alguns segundos parado, esperando ouvir o barulho de um impacto ou uma explosão. O silêncio continuou normal, só os grilos e o som distante de alguns carros que passavam pela rua. A curiosidade foi mais forte que o bom senso. E em vez de eu continuar para casa, resolvi dar uma volta e ver se conseguia chegar perto do local onde tinha caído o objeto. Conheci uma trilha que dava acesso aos fundos do sítio, um caminho que os moleques da região usavam para pegar manga e caju. Eu caminhei uns 5 minutos na direção contrária à da minha casa, até chegar no início da trilha. Era um caminho estreito entre as casas, que depois se transformava em uma trilha de terra batida no meio do mato. Mesmo com a pouca iluminação dos postes distantes, dava para seguir sem grandes dificuldades. Estava caminhando há uns 10 minutos quando ouvi o barulho de um motor de carro atrás de mim. Achei estranho porque aquela trilha não tinha acesso para carros. Olhei para trás e vi 2 faróis se aproximando pela estrada de terra que vinha do outro lado. O carro parou bem na minha frente. Era um sedã preto, modelo que eu não conhecia. Os vidros eram escuros também, aqueles vidros bem pesados que não deixam ver nada por dentro. 2 portas se abriram quase ao mesmo tempo. Do lado do motorista, desceu um homem alto, vestindo terno escuro e gravata. Do outro lado do passageiro, saiu um outro homem, com a mesma roupa formal. Os 2 usavam óculos escuros, mesmo sendo de noite, o que era estranho. O homem mais alto caminhou na minha direção enquanto o outro ficou apoiado na porta do carro, só me observando. Quando ele chegou perto, eu consegui ver melhor o rosto dele. Era magro, pele bem clara, cabelo cortado bem baixo. O jeito de andar era firme, como de alguém acostumado a dar ordens. Ele parou a uns 2 metros de mim e falou com uma voz calma, mas firme. Disse que eu não devia estar ali, que não havia nada para ver naquela área e que era melhor eu ir embora para casa, imediatamente. Falou que se me encontrasse por ali novamente, eu seria preso por invasão de propriedade privada e enfrentaria problemas com a justiça. Tentei explicar que estava apenas caminhando e que morava no bairro e conhecia aquelas trilhas desde criança. Ele me interrompeu no meio da frase e repetiu a orientação, dessa vez com um tom mais ríspido. Disse que a área havia se tornado propriedade privada. O outro homem continuava me observando do carro, sem falar nada. De vez em quando, ele falava algo no que parecia ser um rádio ou telefone, mas eu não conseguia entender as palavras. Eu não quis arrumar confusão, concordei em voltar para casa e comecei a caminhar na direção contrária. O homem mais alto ficou me observando até eu dobrar a primeira curva da trilha. Ouvi o barulho do carro se afastando alguns minutos depois. Durante o caminho de volta para casa, eu fiquei pensando em tudo o que havia acontecido e como aqueles 2 homens apareceram na minha frente. A presença daqueles homens ali, justamente na área onde o objeto havia caído, não podia ser coincidência, e o jeito formal como estavam vestidos, aquela postura oficial, me fez pensar que talvez fossem policiais ou agentes de algum órgão governamental. Cheguei em casa por volta das 10h30 da noite. A minha mãe ainda não tinha voltado do trabalho, então fiquei sozinho com os meus pensamentos. Liguei a televisão para ver se havia alguma notícia sobre acidentes aéreos ou algo do tipo, mas nada. Os noticiários falavam apenas sobre futebol e política. Quanto mais pensava, mais estranho tudo parecia. Se realmente fosse um avião que caiu, com certeza haveria algum barulho. Alguma movimentação dos bombeiros ou da polícia, estaria cheio de gente, mas a noite continuou silenciosa e normal. No dia seguinte, saí mais cedo de casa para trabalhar e resolvi dar uma passada pela região do sítio, só para ver se havia algum sinal do que aconteceu. Quando cheguei na estrada que dava acesso ao local, encontrei uma barreira improvisada com cones e fita zebrada.
Havia um homem de uniforme controlando a passagem. Me aproximei e perguntei o que havia acontecido. Ele disse apenas que a área estava interditada para obras de uma empresa de construção. Falei que conhecia o seu Bernardino, o dono do sítio, e perguntei onde ele estava. O homem respondeu que não sabia de nada sobre antigos proprietários, apenas que a área agora pertencia à empresa. Fiquei por ali alguns minutos observando o movimento. Vi alguns caminhões entrando e saindo, mas todos com lonas cobrindo a carga. Os trabalhadores eram poucos e todos pareciam ter orientações para não conversar com curiosos como eu. Durante os dias seguintes, sempre que passava pela região, eu notava o mesmo padrão: movimento discreto, poucos trabalhadores e muitos seguranças. Uma vez eu tentei conversar com um dos caminhoneiros em uma padaria próxima, mas ele desconversou e nem me deu bola. Era muito estranho, ainda mais se tratando de uma cidade pequena do interior. Por que tanto mistério? 2 semanas depois do acontecimento, eu encontrei um conhecido que morava próximo ao sítio. Ele comentou que o seu Bernardino havia vendido a propriedade de uma hora para outra e se mudado para Brasília. Disse que o homem recebeu uma quantia muito alta pela terra, muito mais alta do que ela realmente valia. O mais estranho é que o seu Bernardino nunca havia demonstrado interesse em vender o sítio. Pelo contrário, sempre dizia que ia morrer naquela terra e seus filhos iam herdar a propriedade. Era um homem apegado às tradições dessas pessoas que não saem do lugar onde nasceram. Meu conhecido também contou que na noite anterior à venda, várias pessoas da região relataram ter visto um objeto estranho caindo do céu. Alguns falaram em meteoro, outros em satélite, mas as descrições eram parecidas com o que eu havia presenciado: um objeto grande, silencioso, descendo na direção do sítio. Com o passar dos meses, o movimento na área foi diminuindo, os caminhões pararam de circular e a barreira foi removida. Quando finalmente consegui chegar perto do local onde ficava o sítio, encontrei apenas um terreno limpo, como se nunca tivesse existido nada ali. A casa do seu Bernardino havia sumido, assim como o curral, a horta e até mesmo as árvores que existiam há décadas ali. O terreno estava completamente nivelado e coberto com uma camada de terra nova. Parecia que alguém havia apagado completamente qualquer vestígio do que existia antes. Durante esse período, eu tentei várias vezes entrar em contato com seu Bernardino, mas o número dele nunca funcionava. Perguntei para outros conhecidos da família, mas ninguém sabia onde ele havia se mudado exatamente. Era como se a família inteira tivesse desaparecido. Supostamente, era para ser construído um condomínio residencial ali, mas isso nunca aconteceu, eu nunca encontrei nada. Também nunca parei de acreditar no que vi. Aquele objeto que caiu do céu não era um avião, disso eu tenho certeza. A forma como desceu, o silêncio e a rapidez como toda a situação foi controlada e encoberta. Tudo indica que se tratava de algo que não deveria ser visto pelo público. Às vezes eu fico pensando no que realmente aconteceu ali, no que aqueles homens estavam escondendo, no motivo de tanta pressa em apagar os vestígios. Talvez eu nunca saiba o que realmente aconteceu ali e o que caiu naquele sítio naquela noite de setembro. Mas uma coisa eu sei com absoluta certeza: não foi um avião, e mais pessoas do meu bairro também viram aquilo, mas talvez tenham medo de falar publicamente.